Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida comunidade Neuromarcas. Hoje a gente vai para a segunda aula do módulo Neurodesign, onde a gente vai falar dos fundamentos e base. Sabe quando para você que é designer, para você que trabalha com comunicação, ou para você que gerencia a sua própria marca, né, que está trabalhando, comprou a comunidade para poder trabalhar melhor a sua própria marca, ou para você que tem uma agência e trabalha com diversas marcas, sabe quando você não sabe o que fazer naquela peça, sabe? Puxa, eu não sei que tipo de campanha eu vou utilizar, não sei se esse layout é o melhor para comunicar isso que o meu cliente quer. Sabe aquele momento que surgem as dúvidas? Pois é, essas dúvidas elas surgem por falta de repertório, né? Então, às vezes é muito mais interessante você gerar um repertório antes sobre aquilo que você pode utilizar para o teu cliente, porque aí dificilmente você vai bater nesses impactos, né? Você vai ficar travado por algum motivo. Agora, existe uma maneira de você não só não travar, né? Destravar, digamos assim, como também desenvolver sempre campanhas que vão ajudar o teu cliente não só a se afastar do concorrente que está chegando mais perto, como também alcançar o concorrente que está na frente dele. Então imagina que você ranqueia aí a tua marca e os teus concorrentes, e você bota aí as empresas de 1 a 10, top 1 a top 10. Imagina que você é a terceira empresa. Todas as campanhas que você deve fazer, elas devem te distanciar da quarta, né, e te aproximar da segunda, para você ganhar essa posição da segunda e não perder uma posição e você sair de terceiro para quarto lugar, certo? Existem diversas técnicas que a gente vai falar aqui hoje que vão proporcionar com que na hora que você vai fazer o seu design, na hora que você vai pedir lá para o designer para desenvolver a comunicação, ou na hora que você vai fazer a comunicação estratégica da sua empresa, para que você sempre esteja desenvolvendo campanhas que vão ou te afastar do concorrente que está no teu encalço, ou te ajudar a ganhar uma posição acima da que você tem hoje. Beleza? Então vamos começar agora. Primeira coisa que a gente fala, pessoal, você precisa saber os valores da marca. Sabe? Às vezes a pessoa fala, Alexandre, missão, visão e valor é coisa do passado. É coisa do passado porque teve um momento que ninguém fazia isso, entende? E aí todo mundo passou a fazer. Virou moda, porque as pessoas começaram a entender o valor disso. É muito importante para uma marca saber a missão dela, né? Ela tem que sair de um ponto A ao ponto B, né? E como é que ela vai fazer isso? Como ela sai do ponto A ao ponto B, certo? Para ela sair do ponto A para o ponto B, ela precisa ter uma visão. Ela precisa saber qual é o ponto B. Eu quero ser a melhor empresa no meu segmento. Beleza, o ponto B é a melhor empresa do seu segmento. A missão é como você vai chegar a ser a melhor empresa do seu segmento, né? São os objetivos que você vai colocar ali. E os valores, digamos assim, que é como a personalidade da sua empresa vai caminhar nesse caminho do ponto A ao ponto B, sabe? Então você tem uma visão, eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho valores, eu sei exatamente da maneira que eu tenho que fazer para chegar lá. E a missão, que são os objetivos. Então, às vezes, você tem o objetivo de atravessar a rua o mais rápido possível. E aí, no meio do caminho, que você está se preparando para atravessar a rua, aparece uma senhora de bengala que não vai conseguir atravessar a rua sozinha, sabe? Então, se você sair correndo e atravessar a rua e deixar a senhorinha lá, tadinha, sozinha, não conseguindo atravessar a rua, seus valores são uns. Agora, se você, de repente, abandonar aí essa tua estratégia de correr e chegar o mais rápido possível do lado da rua, para poder ajudar essa velhinha a chegar do outro lado da rua, seus valores são outros, certo? Eu não estou querendo colocar moralidade aqui não, tá, pessoal? Só estou querendo mostrar que as pessoas que estão do lado de fora vão perceber os seus valores, ou através das suas ações, ou através da sua comunicação. E as empresas inteligentes, elas comunicam seus valores, porque isso conecta ela com os clientes. Beleza? Então, só para resumir, missão, visão e valores, né? Missão, eu tenho um objetivo que é chegar do ponto A ao ponto B. Como é que eu vou chegar do ponto A ao ponto B? Visão, ponto B. Tenho que saber qual é o ponto B. E valores. No meio do caminho, quando eu estou indo do ponto A até o ponto B, o que é mais importante para mim? Algumas empresas colocam, por exemplo, transparência. Se um dos valores da sua empresa é transparência, por exemplo, vou citar aqui o caso da Denia Hub, que tem um braço de tráfego pago.
a gente, para os nossos clientes de tráfego pago, a gente tem um Data Studio, né? Que a pessoa consegue analisar em tempo real. Ah, eu quero ver como é que está a minha campanha de Google. Ela vai, abre o Data Studio, ela vê exatamente como estão as campanhas do Google dela. Quero ver minhas campanhas do Facebook. Todos os dias ela pode abrir lá e tem um gráfico de como está a campanha do Facebook dela, do Instagram, LinkedIn, etc, né? Ela também recebe um relatório semanal, dizendo quais foram as melhores, quais foram as piores, o que a gente recomenda, e um relatório mensal. Então, por exemplo, transparência é um valor, concorda? Você consegue ver a cada momento o que está acontecendo com as suas campanhas. Então não tem uma coisa assim omissa, não sei o que está acontecendo, eu quero saber. Você consegue ver. E você não precisa nem entrar em contato com a empresa para saber. Você vai lá no teu login e senha, entra no link que você tem lá no grupo do WhatsApp que a gente sempre cria com os clientes, e você vai e verifica como estão as suas campanhas. Certo? Então isso é por exemplo, é a gente colocar em prática o valor da empresa. Certo? Vamos para o próximo. Aí você pode escolher vários valores, né? Escolhe 4, 5, 6 valores e seja fiel a eles. Certo? Outra coisa que é importante da gente entender é quais são os fundamentos daquela empresa, sabe? Então, por exemplo, essa empresa nasceu e ela é o quê? Ela é uma empresa familiar, ela veio de uma família e aí cada uma das pessoas daquela empresa, ela pega uma parte de algum cargo, alguma coisa do tipo, ou não, é uma empresa que você vai falar, não, essa empresa aqui é uma empresa ultra profissional, a gente só contrata os melhores do mercado. São coisas muito diferentes. Né? Isso não significa que é melhor ou pior. Uma empresa familiar, por exemplo, que eu já trabalhei aqui, fiz diversos projetos para essa empresa, é uma empresa que descobriu uma coisa boa do avestruz, né? Da gordura do avestruz, transformou isso num produto. E é uma pessoa super humilde, lá do interior da Amazônia, e hoje é uma pessoa que está multimilionária. Porém, é uma empresa familiar. E a filha dele hoje é pós-doutora nessa área, né, de ciência de alimentos. O filho, hoje, ele está fazendo mestrado na área de marketing para poder ajudar a família. Então, você pode começar, por exemplo, com uma empresa familiar cujos valores, né, e os fundamentos estão embasados na qualidade de te entregar o melhor, com amor, como se você fosse da família, e etc. E com o tempo, a tua família ir se especializando e ela ter também o cunho técnico. Né? Então, além de você se diferenciar, porque é uma família trabalhando, fazendo tudo com amor e carinho, você também vai se diferenciar pela tua capacitação técnica. Então, você alia o útil ao agradável. Você vai dando upgrades, digamos assim, né? Outra coisa que é importante entender é qual é a metodologia dessa empresa, qual é o processo dela. Porque dependendo da metodologia dela, a comunicação vai ser completamente diferente. Se for uma empresa, por exemplo, que atua com nível de prospecção, por exemplo, direta, ligando para as pessoas, você tem elementos de comunicação para se comunicar com ela dessa maneira. Se for uma empresa que, ao contrário, ela bota um monte de conteúdo na internet e não solicita a venda de ninguém, você chega até ela porque você se interessa com o conteúdo. Então a comunicação é completamente diferente. Então é muito importante entender como é que essa empresa ela capta o cliente, quando o cliente chega, como é que ela se comunica com ele, como é que é o processo de comunicação com o cliente durante a prestação do serviço ou durante a venda do produto e também no pós-venda, na pós-prestação de serviço, beleza? Aí a gente vai para uma próxima parte, que é a área de atuação e projeção de mercado. Qual o posicionamento da tua marca em relação à marca dos concorrentes? Dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Vamos botar os dois eixos principais, né, os mais comuns, na verdade, que é o de preço e qualidade. Então, vamos ver aí, nesse eixo vertical, quanto mais para cima você tá, mais qualidade tem o teu produto, o teu serviço, tá? E quanto mais para a direita, né, da esquerda para a direita, maior é o preço. Então é mais caro, beleza? Para cima, melhor, mais qualidade. Para a direita, mais caro, beleza? Então, nesse momento, eu quero que você dê uma nota para o seu produto, de 0 a 10. Bota aí 10 concorrentes seus, né? Qual é a nota do seu produto em relação a 10 concorrentes seus? Bota aí 10, 5, 3, quanto você quiser. Quanto mais, melhor para você. Mas 10 é o suficiente só para você gerar o aprendizado. Depois que você aprender, aí faz para 100, 1000, quantos você quiser. Vamos começar com no máximo 10. Então você vai dar uma nota para o seu produto e para a nota do produto desses 10 concorrentes. Ah, eu acho que a nota do meu produto é 10, Alexandre.
mas o outro concorrente tem uma embalagem melhor do que a minha. E o produto dele é muito parecido com o meu e a embalagem ainda é melhor. Então dá um 9, né? Ah, Alexandre, meu produto é 9, mas o meu produto ele não tem a durabilidade do outro produto. Pô, então bota um 8, entende? Então compara aí com o melhor produto de mercado e vê quantos pontos você deveria ter para conseguir chegar nele e passar dele, por exemplo. Aí você vai fazer a mesma coisa com o preço, né? Não precisa ser o preço mais alto e o mais baixo. Pode ser uma relação custo-benefício. Ah, o meu produto é o dobro do preço, mas rende 5 vezes mais. Então, por mais que ele seja mais caro, ele, no final das contas, ele é mais barato. Ele menos da metade do preço. Ele vai render 5 vezes mais, entende? Então, dá uma nota também para o preço, né? Da tua marca e dos concorrentes. E aí depois você vai dar uma nota para o composto promocional. Ah, eu tenho ponto de venda, eu tenho todas as redes sociais e mídias digitais e site e tudo mais. Eu tenho uma loja também, né? Então você tem capacidade de se comunicar tanto no mundo digital quanto no offline, no presencial. E aí, o quanto que essa tua comunicação é comparada ao teu concorrente? Né? Ah, Alexandre, meu concorrente tem 1 milhão por mês de verba para gastar em comunicação e eu só tenho 10 mil reais. Tudo bem, então você vai ter uma nota mais baixa nesse quesito, não se preocupa. Vai dar para melhorar isso. E aí, para finalizar, a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto de venda. Né? Ah, Alexandre, eu sou comida, eu sou fast food. E o McDonald's, poxa, tem um super lojão. Então, vamos dizer que o McDonald's no ramo de fast food seja nota 10, né? E aí, você não tem loja, você é um food truck. Então, a sua loja já seria 9, né? Em comparação ao McDonald's. Pô, só que aí, quando chove, no McDonald's tá fechado. E na sua loja não tem aquele toldo, né? Seu food truck não tem um toldo para poder proteger as pessoas. Então, já é 8. Né? Ah, não tem ar-condicionado, verão. Então, entende o que eu quero dizer? Você vai comparando aí com o top 1 e vai diminuindo a sua nota para você entender onde você está na fila do pão. Então imagina que você é o terceiro colocado aí na fila do pão. Se você tem, nesse exemplo aí, você tem o segundo colocado e o quarto colocado e você aí no meio. Eu coloquei as mesmas notas para vocês, com exceção de 2, né? Então você tem o mesmo produto e o mesmo preço, né? Digamos assim, com a mesma nota, tanto do concorrente que está na sua frente quanto que está atrás de você. Só que olha aí, no composto promocional, você tá melhor do que o quarto lugar e pior do que o terceiro lugar, certo? E aí no ponto de venda vocês estão iguais também. O que isso quer dizer? Se eu mexer e melhorar ali o meu composto promocional para ficar, por exemplo, o Instagram do meu cliente é melhor do que o meu. E aí você investe durante aqueles 3 meses, sei lá, para deixar o teu Instagram melhor do que o do cliente. Se ele tem uma nota melhor que a sua só por causa do Instagram, por causa daquela nota no composto promocional, e dentro do composto promocional o que ele tem melhor que você é só o Instagram, depois que você melhorar o seu Instagram, a sua nota vai ser melhor que a dele. Então você vai ser o segundo lugar e ele vai ser o terceiro, entende? E a mesma coisa ao contrário. Imagina que o quarto lugar só tem pior do que você o site. E aí ele vai e remodela o site dele para ficar melhor do que o seu. Ele mostra lá para os clientes acham o site dele agora melhor do que o seu. Então, quando ele comunicar isso o suficiente, provavelmente ele vai ocupar a sua posição. Porque você só precisa mapear, eu estou botando aqui 4 conceitos, você pode mapear quantos você quiser. Estou mapeando 4 porque é o praxe do marketing, né? Os 4 P's lá do Kotler. Você vai, Alexandre, mas já tem 8 P's, 16 P's. Certamente. Todos esses você vai ver que são variáveis dos 4 iniciais. Então, se você quiser trabalhar com os 4 iniciais, está tudo bem. Você tá certo, tá? E aí, com o tempo, você pode ir sofisticando mais. Ah, eu vou analisar agora o atendimento também. Ah, eu vou analisar agora o tempo de entrega. Você pode analisar quantas coisas você quiser. Eu estou te dando esse bizu para começar com essas 4 que são muito importantes, são as bases das demais, né? Você vai ver delivery, tem a ver talvez com ponto de venda, né? Porque você está tirando da tua loja e levando para o cliente. Tem a ver com ponto de venda. O motoqueiro, ele passa a ser teu ponto de venda ambulante, o entregador, certo? Eu já tive um delivery de bebidas e a gente não tinha iFood ainda com o motoboy, né? Então a gente entregava com o pessoal com um uniformezinho que tinha a ver com o storytelling da empresa. Então ele vira seu ponto de venda também, tá? Então essa que a gente vai falar sobre posicionamento.
Quando você vai mapear o posicionamento, não adianta você mapear todas as empresas do mercado, né, gente? Vamos mapear os concorrentes diretos de preferência e alguns indiretos. Para isso, você tem que saber qual é o teu segmento de mercado. Você pode cortar cabelo, mas você pode ser aquela barbearia antiga, né, velhona, com aquelas paradas, né, arcaicas ali, que não tem muita decoração, não tem nada demais, mas também é um preço baixinho. Ou você pode ter uma barbershop, super, hiper, mega sofisticada, com bebidas, com boate ali dentro, praticamente, com mesa de sinuca, não sei o que, barra, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E aí você vai ter um preço muito super, hiper, mega mais caro do que qualquer outra do seu bairro, da sua cidade. Então, além de você entender o seu segmento, você tem que entender o seu nicho, né? Então, eu estou no segmento de beleza. Beleza, segmento de beleza, corte de cabelo. Beleza, segmento de beleza, corte de cabelo premium, né? Ou básico, é mais barato, premium é mais caro, né? Então entender onde é que você tá ali, não na fila do pão, mas no mapa, né? Onde que eu tô no mapa? Onde é que é meu segmento? Cadê a minha turma aqui no mapa, né? E a outra questão são os recursos disponíveis para sua marca ou se você tiver clientes, para a marca do seu cliente. Então, beleza, aí eu tenho aqui, já mapeei o que eu já me coloquei aqui no posicionamento, já sei o que eu preciso melhorar para ganhar uma posição de mercado. Beleza, quanto você tem para isso? Será que você vai poder fazer uma campanha de 100 mil reais por mês? Ou você vai ter que fazer uma campanha de R$ 1.000 por mês? Isso vai afetar a estratégia de comunicação. Se você tem 100 mil reais por mês, provavelmente você vai ter um monte de peças para desenvolver. Se você só tem R$ 1.000 por mês, provavelmente você vai desenvolver menos peças, porque você não tem como divulgar tantas peças com tanta grana, né? Então, dentro dessa correlação, eu tenho clientes, por exemplo, que gastam 1,5 milhão, que investem 1,5 milhão por mês de comunicação. Então, patrocinam clubes de futebol, patrocinam artistas, etc. E tenho clientes que gastam R$ 500 por mês de tráfego, né? Então, não dá para fazer muita coisa. Não dá para patrocinar artista, não dá para fazer outdoor, não dá para fazer campanha de merchandising dentro de supermercado, não dá para fazer nada disso. Mas dá para você fazer um tráfego, né? Um tráfego pago ali na tua região. Eu sou um mercadinho, não dá para eu ganhar do preço nick de cara, mas dá para eu ser o melhor mercadinho da minha região. E depois ser o melhor mercado da minha região, e depois ser o melhor super hipermercado da minha região. Então, né, dá para você ir aos pouquinhos com base nos recursos que você tem. Uma questão muito importante para isso é gerar credibilidade. Então, quantos restaurantes, por exemplo, você viu abrir aí na tua cidade, no teu bairro, e fechar rapidamente? E quantos você viu abrir e continuam até hoje? Eu chutaria que aqueles que continuam até hoje são aqueles que têm mais qualidade, né? Porque o que acontece? Por preço, eu já vi muita coisa boa fechar, sabe? Coisa boa que queria cobrar barato e aí daqui a pouco não conseguia manter a qualidade, não conseguia mais deixar aquele ambiente tão limpo quanto era, não conseguia mais contratar pessoas com mais especialidades, né, ou mais especializadas, e acabava contratando outras pessoas que deixavam o cliente insatisfeito, né? Então, uma das maneiras de você gerar credibilidade é gerando qualidade, tendo a melhor qualidade, ou pelo menos tentando ter a melhor qualidade, porque as pessoas vão perceber isso, vão perceber o quanto você se empenha para gerar um produto ou um serviço de qualidade. Outra coisa que gera credibilidade, na verdade que gera motivação, que são motivos para a pessoa agir, e a gente já falou sobre a neurofisiologia da motivação, eu não vou entrar nisso agora, eu só vou falar o seguinte: quanto mais informações o teu cliente tiver sobre a tua empresa, mais motivado ele vai ficar para comprar teus produtos e serviços. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas sem entrar na neurofisiologia, tá? É importante você entender o estágio da demanda do teu cliente, né? Então, assim, eu estou vendendo análises de neurociência. Gente, isso está explodindo, vai explodir daqui a alguns anos, né? Já está, em 2018, quando eu comecei, ninguém falava disso. Agora já está todo mundo atrás. Daqui a alguns anos vai estar todo mundo usando, né? Então é o estágio normal. Aí o que acontece? Você pode estar trabalhando na crista da onda lá na inovação, coisas que vão bombar nos próximos anos ou que já estão bombando. Inteligência artificial, por exemplo. Ou você pode vender VHS, disco de vinil, entende? O VHS é o quê? Aquela fita de VHS que você botava no videocassete em casa. Ninguém tem nem mais videocassete em casa. Pode ter um colecionador aí tem os VHS, uns DVDs, né? Coisas que você não precisa da internet, por exemplo, como as ferramentas de streaming.
ou um vinil, né? Que o pessoal que gosta muito de música fala que o vinil tem um som melhor e tudo mais. Então, se você for trabalhar nesse segmento, nesse nicho, você vai trabalhar com um mercado em decadência, que você só vai ter como vender para colecionadores ou entusiastas, pessoas desse tipo. Então você tem um público muito menor do que uma coisa que está bombando, que está crescendo, que está na moda. Entende? Então é importante saber o estágio da demanda. Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Uma outra questão que a gente precisa falar é a sazonalidade. Então existem empresas, por exemplo, que vendem mais no final do ano, no verão. Tem outras que vendem mais no inverno. Outras vendem mais no início do mês, outras no fim do mês. Outras vendem mais durante a semana, outras no fim de semana. Então é importante você entender a sua sazonalidade, para até fazer comunicações baseadas nisso. Vou dar um exemplo aqui, a gente trabalha com uma rede de pet shop, que é a maior rede de uma determinada região aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio. São várias cidades praianas, e essa é a maior rede de pet shop dessa região praiana, né? Então o que acontece? Numa região praiana vai muita gente à praia, correto? E a gente recebia 3 mil reais, hoje recebe outros valores. 3 mil reais todo fim de ano de uma empresa para poder gerar promoções, né, propaganda. Quem trabalha com pet shop sabe que muito pet shop vende produto de limpeza, né? E esses produtos de limpeza, eles são vendidos no pet shop porque, cara, para você limpar cocô e xixi de cachorro, você depende de produtos poderosos, né, potentes. E aí você vendia antigamente muito cloro, né, aquele cloro engarrafado. E aí acabou que os pet shops começaram a vender produtos de piscina. Olha que interessante. E até hoje é assim. Então esse pet shop não é diferente. E aí o que acontece? Todo fim de ano, uma empresa do segmento de piscina dá 3 mil reais para eles, para que eles possam fazer propagandas. Então teve um ano que a gente deu uma viagem de uma semana com acompanhante, né, para um lugar que não era o melhor lugar do mundo. Depois, no ano seguinte, a gente deu uma viagem de 3 dias para um lugar top, Clube Média, aqui no Rio de Janeiro. Depois, no ano seguinte, a gente comprou um monte de cadeira de praia, de guarda-sol, coisas do tipo. Botou das cores da marca, né, claro. E aí distribuiu como brinde para quem comprasse determinado valor, participaria do sorteio. Então, essas pessoas de uma região praiana iriam para a praia, né, foram para a praia com os produtos, com o guarda-sol da empresa, com a cadeirinha da empresa, e aí você faz um branding muito legal na praia, principalmente numa região praiana, onde no verão você recebe um monte de turista, principalmente, né, pessoal? Então a sazonalidade tem essa importância. Agora vamos falar de consumidor, pessoal. O teu negócio, ele pode ser que venda direto para o cliente final, como por exemplo, molho de tomate, né? Você é uma indústria que vende para uma distribuidora, que vende para o supermercado, para o mini mercado, que vai lá no consumidor final para comprar. Então vamos dizer que você seja o mercado, você vende para o consumidor final. Vamos dizer que você é a indústria, você vende para o distribuidor, você vende para uma outra empresa. E essa indústria que compra e essa distribuidora que compra da indústria vai vender para o mercado, para o mercadinho, né? Então ela vai vender para uma outra empresa. A gente chama isso de B2B, que é business to business. É um negócio que é feito entre empresas e não para o consumidor final. Então é importante você saber se o teu negócio é B2B ou B2C, porque quando você se comunica com o consumidor final, é uma coisa. Quando você se comunica com outros empresários, outras empresas, é outra coisa. Por exemplo, para vender o mesmo molho de tomate, um supermercado vai fazer campanha na televisão, vai fazer campanha na rede social, vai fazer campanha de merchandising dentro do mercado. Quando você está vendendo, quando você é uma distribuidora e tem que vender para o supermercado, você não vai botar comercial na televisão. Você vai, de alguma maneira, ter um representante comercial que vai ligar para todos os supermercados e vai visitar um a um, e aí vai levar um outro tipo de material, que é um material impresso, sabe? Que é um material de display para você deixar ali na loja. Vai levar alguns produtos e um display para você deixar ali na loja gratuitamente para aquela empresa, para que ela possa ver se o produto gira, se o produto vende, né? Então, quando você vai trabalhar business to business ou business to consumer, é muito diferente. Então, você precisa saber o que você está trabalhando para poder desenvolver todos os materiais que vão ser necessários aí nesse percurso de se comunicar, ou com o consumidor final, ou com o presidente, o diretor ou o gerente de uma empresa.
Aí a gente vai falar também de valor e satisfação para o cliente. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é uma coisa chamada paradoxo de Mozart. Mozart, todo mundo conhece, foi um pianista super famoso, né? Um músico clássico super famoso. E o que pouca gente sabe é que Mozart morreu na miséria. E ele morreu na miséria não porque ele não tivesse capacidade ou porque ele fosse burro, não. Eu diria que ele morreu na miséria mais por egocentrismo, né? Do que outra coisa. E isso se transformou no paradoxo de Mozart. Eu estudei isso muito no meu mestrado em economia criativa, porque é uma característica das profissões criativas. E isso tem a ver com valor e satisfação do cliente, por isso que eu estou trazendo para vocês. O que acontece? Quando você vai vender algo para um cliente, você tem um valor que foi agregado àquele produto, sabe? Você criou o produto, você colocou uma embalagem naquele produto, você colocou um site, você tem uma entrega naquele produto. Então aquele produto, desde o momento em que ele foi concebido até a entrega final dele, ele teve vários valores agregados ao longo do caminho que compõem o preço final dele. Só que isso não significa que a pessoa queira pagar o valor do seu produto ou do seu serviço. Ela precisa que esse valor seja percebido. Então você tem um produto de 10 reais, então você agregou aí, ó, o produto custou 5 reais, você agregou vários valores a ele e ele chegou a 10 reais, né? Só que o cliente lá do outro lado, ele vê aquele produto como 8 reais no máximo, então ele não vai pagar os 10 que você pediu. Ele vai ficar lá preso na prateleira, não vai vender. Tem uma outra questão que é, às vezes o cara olha pro teu produto e fala assim, uau, esse produto valia 15, tá por 10, é meu, sabe? Então o valor percebido pela pessoa do outro lado é maior que o valor agregado. O valor percebido maior é melhor do que menor, né? Porque maior a pessoa compra e ainda sai assim satisfeita, né? Fiz uma pechincha, por exemplo. Quando o valor agregado, o valor é menor e você paga mesmo assim, a pessoa sai com aquele azedo na boca, né? Com aquele gosto de que puxa vida, comprei só porque eu precisava, mas porra, tá tão caro, sabe? Então não é a melhor experiência possível, certo? Então, no paradoxo de Mozart, o que acontece? Mozart deixou de trabalhar com clero e com a nobreza, que a gente sabe, os artistas mais bem pagos, né, dessa época, eles trabalhavam com clero e com nobreza, que eram os únicos que tinham grana para bancar esses artistas. A burguesia tinha grana, mas não tanta grana assim, né? Estavam começando ainda a surgir essas empresas que hoje poderiam, né? A Levi's, por exemplo, surgiu lá atrás ainda. Hoje é uma empresa que está até hoje aí com centenas de anos de mercado. Então a gente tem empresas aí com séculos de mercado, tem empresas com décadas de mercado. E lá naquela época, a burguesia, ela estava começando, não era assim tão grande quanto é hoje, né? Até não estava mais começando, ela já tinha um bom tempo, mas eles não tinham a mesma grana que um rei, por exemplo. Hoje, você tem empresas que têm mais dinheiro do que diversos países. Naquela época não era assim, né? O burguês, ele tinha grana, mas ele não tinha tanta grana quanto o clérigo com a nobreza. Depois é que isso foi, né? Ele foi passando até hoje, é o que a gente vê hoje. Beleza, mas voltando aqui ao assunto, quando Mozart deixou de trabalhar com o clero e com a nobreza, ele montou uma escola de música. E ele cobrava caro pra caramba, né, gente? E quem tinha grana para botar os filhos ou para estudar nessas escolas? Quase ninguém. E ele sabia que o produto dele era muito bom, que valia aquela grana, porque ele cobrava aquela grana e todo mundo pagava, pô. O problema é que ele, como mudou o público dele, ele não adequou o valor dele. E aí, então, na cabeça dele, o valor agregado do produto era muito mais alto do que o valor percebido pelo novo público. E aí o que aconteceu é que ele morreu na sarjeta, porque ele não quis baixar os preços, né? E isso se tornou o que a gente chama de paradoxo de Mozart, que é uma coisa que acontece muito na classe artística. Às vezes o cara faz uma arte e na cabeça dele vale 100 mil. E as pessoas querem pagar 500 pratas, 100 pratas. E aí se o cara entende aquilo e fala, não, beleza, paga aí, me dá aí as 500 pratas. Agora, por que você não pagou 100 mil? Ah, pô, porque essa moldura, cara. Pô, uma moldura dessa custa 10 reais. Você quer cobrar 100 mil num quadro com uma moldura dessa? Ah, cara, essa tinta, pô, não é uma qualidade muito boa. Se eu deixar esse quadro no sol, daqui a pouco ele tá branco, né? Então você consegue entender ali, conhecendo o teu público, quais fatores fariam com que eles pagassem mais por aquele produto, o que eles gostariam a mais. E aí sim você vai agregando valor de forma saudável para a tua empresa. Mas quando você
né, bota um preço, as pessoas não querem pagar, e você não tenta entender o porquê, não tenta sobreviver no mercado até entender, normalmente a pessoa morre na praia, né, que eu quero dizer. E aí entra o paradoxo de Mozart. Por exemplo, quem não conhece aí algum músico, né, que às vezes o cara tem um ótimo emprego, o cara ganha 30 mil reais ali, mas final de semana ele tá tocando no boteco por 100 pratas e o couvert, né? Por quê? Porque é a paixão dele. Então isso se torna um hobby. Então o paradoxo de Mozart também está relacionado a isso. Às vezes o artista não está afim, né? Às vezes o profissional, né? Ou a empresa não está afim de baixar o preço e aquilo ali vira um hobby para ela, né? Deixa de ser uma profissão, ela vai trabalhar com outra coisa e continua fazendo aquilo que ela gostaria como um hobby, por exemplo, né? Isso aí, pessoal, o valor percebido e o valor agregado, ali quando eu vou falar do cliente, ele tem muito a ver com a motivação. Então, como a gente falou, né? Motivos para ação, está relacionado à dopamina. A gente já falou sobre a neurofisiologia da dopamina. Então, o que eu vou trazer agora são alguns estudiosos de motivação que são citados no marketing, né? Pelo Kotler, pelo Keller, pelo Cobra aqui no Brasil, né? Por vários autores renomados da área, que são o Freud, o Maslow e o Herzberg. Bom, o Freud, pessoal, ele falava o seguinte, em torno de 90% das nossas decisões, elas são subjetivas. O que isso significa? Que quando a gente vai tomar uma decisão, em torno de 10% seria a nossa opção objetiva. A gente tem consciência de por que a gente está tomando essa decisão. O resto, 90% seria subjetivo. E hoje isso é comprovado. Vocês já devem ter esbarrado aí com algum conteúdo na internet de cientistas falando que não existe o livre-arbítrio, né? Eu vou explicar por que eles falam isso. Quando a gente tem um neurônio, quando aquele neurônio vai disparar uma sinapse, ou seja, quando ele vai dizer para um outro o que fazer, para que o nosso corpo saiba o que fazer, se você viu lá a aula da analista em Neurobrain de modelo T, você vai entender esse processo, né? Senão volta lá para você dar uma olhada depois dessa aula, que aí você vai entender exatamente o processo de uma experiência como ela ocorre. Então, quando você se motiva para fazer algo, é porque um neurônio ele mandou dopamina, né, via axônio, para um outro neurônio que fez a sinapse, e aí ele recebeu dopamina lá do outro lado e te motivou para fazer uma ação. Só que é o seguinte, para esse neurônio disparar a dopamina aqui no outro, ele na verdade está conectado a em torno de 10 mil outros neurônios, no mínimo, né? Porque cada perninha dele, né, cada dentrito dele, ele pode estar conectado a outros 10 mil neurônios, né? Então ele vai estar conectado a um neurônio, esse outro neurônio a outros 10 mil, aí um outro está conectado a outros 10 mil, né? Então, quando um neurônio ele vai disparar o potencial de ação da sinapse, ele na verdade está recebendo informação de dezenas de milhares de neurônios que estão agrupados. Como a gente já falou em outras aulas, um grupo de neurônios que dispara junto, ele normalmente tem ali uma experiência. Então, quando você vai escovar o dente, por exemplo, é um grupo de neurônios que está gravada essa experiência. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, uma ação, a gente recebe informação de dezenas de milhares de neurônios para realizar essa sinapse aqui, essas sinapses, que são várias também, que vão gerar aquele potencial de ação que eu preciso fazer. Só que isso, gente, está ligado à corrente elétrica do neurônio. Então, por exemplo, tem células que precisam de, vamos botar aí, 70 milivolts para poder gerar um potencial de ação. E aí, dentro dos dendritos que estão vindo dela, ela tem, vamos dizer, 5 milivolts em cada dendrito. Isso significa que, de acordo com a experiência que você teve no passado, vamos dizer assim, eu vou pegar ali aquele bolo de chocolate. E aí, os teus neurônios pegam a informação de bolo de chocolate lá do teu passado e a situação que você está vivendo naquele momento. E aí ele fala assim, bolo de chocolate é bom, então ele vai e gera 5 milivolts dos 70 que você precisa. Aí tu fala assim, eu estou numa festa, eles estão dando bolo, então eu posso comer mais 5 milivolts, ou para 10. Estou chegando no 70, quando eu chegar no 70, eu tenho motivação para ir lá pegar o bolo. Mas vamos dizer que no meio do caminho, você se lembra que o bolo que aquela pessoa em particular fez é horrível. E aí 5 milivolts ali no dendrito que está relacionado a essa experiência, ele não acontece. Então você deixou de ter 5, né? Então,
O que acontece é que o teu neurônio, para poder gerar um potencial de ação, ele vai pegar reforços positivos e negativos de toda a tua experiência com aquela situação e vai ser uma média, cara. Se a tua experiência, se você reagiu de uma determinada maneira lá no passado, existe uma maior probabilidade de você reagir de novo no futuro. Por isso que alguns cientistas falam que a gente não tem livre-arbítrio. Porque, na verdade, a nossa ação ela vai ser uma média de como a gente agiu nessas situações anteriormente. E se a gente nunca passou por aquela situação, ele vai pegar situações parecidas para que a gente haja de maneira similar, certo? Então é por isso que Freud falava que 90% das nossas decisões são subjetivas. Hoje a gente sabe disso. Na verdade, 99,99996% das nossas ações são subjetivas. Por quê? Porque não ações, né? A nossa interpretação do mundo é subjetiva. Porque a gente recebe 11 terabytes de informação do ambiente por segundo e só processa 40 bytes de informação por segundo. O que significa? Que toda essa outra informação a gente não tem consciência. E como é que a gente faz para ter consciência dessa informação? Imagina que você está na estrada, acabou a bateria do seu celular, ou está acabando, e você precisa saber se você vai para a direita ou para a esquerda. Normalmente, o que você pensa? Vou escolher um lado e vou, né? Se você estiver no automático, dirigindo, pensando na moeda bezerra, você pode até virar para uma rua que você está acostumado a virar e você não estava indo para cima, putz, cara, fui no automático, né? Por quê? Por conta do potencial de ação do teu neurônio. Mas aí o que acontece? Imagina que você parou o carro, estacionou e abriu o Waze. Mesmo com pouca bateria, você abriu o Waze pelo menos para ver ali, eu tenho que ir para a direita e depois 2 ruas à esquerda. E aí ali vai ter um posto, eu vou parar lá e vou, né, carregar o meu celular. Então, você por parar para pensar, para refletir naquela situação, você já teve mais opções. Agora imagina se você para ali e reflete durante 10 minutos sobre todas as opções que você tem. Provavelmente, ao invés de 3, você teria 4, 5, talvez 6 opções de como reagir. Então, o que acontece é que quanto mais você reage ao mundo no automático, menos livre-arbítrio você tem. Mais você reage como você reagiu anteriormente. E para o nosso cérebro isso é muito importante, cara. Porque o nosso cérebro é um mecanismo caro do ponto de vista energético para o nosso corpo. Ele é muito caro. E o córtex pré-frontal, que é quem toma as decisões, ele é mais caro ainda. Então, se você tiver que acionar o córtex pré-frontal toda hora, provavelmente você vai ficar sem energia. E o seu cérebro ele é um grande economizador de energia. Então, para que você tenha livre-arbítrio, né, digamos assim, você precisa racionalizar aquilo que está acontecendo ao teu redor, certo? Então é a mesma coisa, se o teu cliente ele provavelmente vai agir no automático, se ele está acostumado a que o teu produto, o teu serviço seja muito bom. Se ele não conhece o teu produto ou o teu serviço, ele precisa racionalizar isso, é importante que você dê esse tempo para ele, que você dê informações para ele, para que ele comece a criar esses engramas no cérebro dele, e aí daqui a pouco, quando ele vê a tua marca, ele vai ter uma percepção diferente do que ele tinha. Então, por isso que eu trouxe Freud para a gente falar, porque ele já falava lá atrás que 90% das nossas ações elas são subjetivas. E é por aí mesmo, né? Como a gente viu, 99,999996% da nossa interpretação do mundo ela é subjetiva, né? Então, isso é o que o Freud falava, então é por isso que é importante a gente saber disso. Né? Depois vem o Maslow, né? O Maslow todo mundo conhece da pirâmidezinha que está aparecendo na tela, né? Primeira coisa que a gente tem é a necessidade fisiológica. Se você tiver com sede no deserto, tu mata uma pessoa para pegar água. Uma garrafinha só, tu nunca viu aquela pessoa. Teu filho está com sede, você está com sede. Aquela pessoa pegou a garrafinha e não tem água suficiente para todo mundo. Cara, não é que você seja um assassino. É porque o teu sistema dopaminérgico, naquele momento, ele vai estar só em busca de água, você não vai querer outra coisa na sua vida. Pode ser até que você morra e mate o cara e dê água pro seu filho, sacou? Mas de alguma maneira você vai correr atrás daquilo, porque é sobrevivência. É a mesma coisa se você estiver numa reunião e você estiver super, hiper, mega apertado para ir no banheiro, às vezes você não consegue nem raciocinar. Você tem que ir no banheiro e voltar para a reunião, né? Então as necessidades fisiológicas são as primeiras, depois as de segurança, depois as sociais, depois as de estímulo e depois as de realização. Vamos dizer que você venda decoração, né? E aí você está mais ou menos ali na necessidade social,
certo? Você está botando uma coisa bonita para quando as pessoas entrarem ali na sua casa, elas verem, né, e falarem. De repente, você tem uma necessidade de estima também, né? Poxa, vai que a minha casa é muito pequenininha e aí eu boto coisas de decoração muito bonitas para que ela fique super charmosa e as pessoas entram e falam assim, nossa, sua casa tá linda, né? Então você teve uma estima, você teve um reconhecimento. Você também pode ser a questão de autorrealização. A casa nem precisa ser linda, mas ela tem tudo que você gosta. Você gosta de Star Wars, aí a casa é toda Star Wars, parece uma geek house, né? Cheio de bonecos, cheio de pôster, de quadro, com o sabre de luz ali, enfim, né? Tem um monte de coisas ali. Então, você vai estar ali na necessidade de autorrealização, certo? Também pode ser na de segurança, pode ser que você faça um objeto de decoração, que é um cofre, na verdade, né? Enfim, você pode também fazer uma privada, igual aquelas privadas lá do Japão, que aquecem, esfriam, limpam ali, jogam aguinha, faz de tudo, dá até para você fazer suas necessidades naquele local, né? É até privado aquilo ali mas é um monte de outras coisas também, entende? Então você pode trabalhar aí o seu produto ou seu serviço em várias fases do ciclo de vida das pessoas. Ela provavelmente vai estar mais inserida em uma fase, ou duas, mas você pode trabalhar as outras também, como eu mostrei agora. E a teoria do Herzberg era uma teoria que eu adoro, embora ela seja uma teoria um pouco antiga e feita no âmbito do trabalho. Mas o que acontece? Se eu recortar um pedacinho dela, você vai ver porque eu adoro ela. O Herzberg ele falava o seguinte, que dentro de um ambiente, o nosso comportamento ele vai estar relacionado a satisfatores e insatisfatores. Então vão ter estímulos que vão nos satisfazer e vão ter estímulos que vão insatisfazer a gente. E aí quando a gente faz uma experiência, né, por exemplo, com o eye tracker e eletroencefalograma, o eye tracker é uma ferramenta que filma o nosso olho e filma onde ele está vendo. Então se eu estou dentro do supermercado, por exemplo, e estou no corredor de batatinha, ele sabe qual a batatinha eu estou olhando e eu estou olhando para o L do leite lá da batatinha. Ele monta um marcador ali. E também depois ele me monta um mapa de calor, né? Ele me mostra quais momentos e quais lugares eu permaneci mais tempo olhando. Se eu colocar o eletroencefalograma, eu consigo saber também o que estava passando na cabeça da pessoa naquele momento. Então vamos dizer que ela teve um estímulo que que motivou ela, eu vi lá a motivação dela subir, e ela foi e comprou o produto. Eu sei que aquele estímulo ali foi um satisfator, né? Ajudou ela a satisfazer aquela necessidade e a cumprir o objetivo que eu quero, que era comprar batatinha, né? Aí vamos dizer que teve um momento que ela olhou para alguma coisa e gerou um estresse alto nela, ou gerou uma desmotivação muito alta. Ela olhou para um negócio e falou assim, nossa, que coisa horrível, sabe? Até afastou ela um pouquinho. Aquilo ali é um estímulo insatisfator, ou seja, ele está prejudicando a pessoa a chegar no objetivo que você quer. E aí o Herzberg ele fala isso, é isso que eu gosto muito de utilizar. Quais estímulos são satisfatores e insatisfatores da tua empresa? Entende? E aí, pessoal, agora a gente vai chegar no momento em que eu vou explicar um pouquinho para vocês o exercício dessa aula. Tá? E depois de explicar um pouquinho o exercício dessa aula, eu vou mostrar a fase final dessa aula para que você entenda. Eu fiz isso para que seja mais didático, tá? O que a gente vai fazer para que a gente possa ter todas as informações de tudo que a gente falou nessa aula, que foi uma aula grande, né, em comparação às outras? Primeira coisa que você vai fazer é pegar aí de 5 a 10 concorrentes, como a gente falou no início da aula, e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma breve descrição dos concorrentes. Pessoal, não precisa fazer nada muito grande não, você faz menor e aí depois você vai melhorando, tá? Então você vai botar aí uma breve descrição do seu concorrente. Primeira coisa. Depois, uma breve descrição da infraestrutura dele. Ah, ele tem não sei quantas lojas, tem fábrica, tem site, tem rede social, né? Tem carros próprios para fazer entrega. Você vai descrever toda a infraestrutura que ele tem. Depois você vai listar os produtos e serviços que ele oferece. Terceira coisa. Quarta coisa, endereço, telefone, links das redes sociais, site, e-mail, todas as informações que você tiver de como encontrar, né? Como as pessoas fazem para encontrar, né, esse concorrente. Depois você vai ver os pontos positivos dele. O que é positivo? O que é melhor nele do que em mim? Pontos negativos, né? O que é pior? Que coisa que ele faz que eu sei que é errado, né? E tal. E pontos interessantes. Cara, o que é interessante? Que eu acho interessante no aquele cliente, eu gostaria de fazer para mim. Você pode, inclusive, modelar isso, né? Aquilo é interessante
eu modifico um pouco para que não fique uma cópia, sabe? Você modela aquilo ali e cria uma coisa diferente, com base, com referência, com inspiração, né, naquele ponto interessante. E aí, para finalizar, você vai analisar as aplicações dele, as artes dele, a comunicação dele, seja online ou offline. E aí você vai analisar de acordo com os conceitos que eu vou apresentar agora, pessoal. Por isso que eu falei que a gente primeiro ia explicar o exercício para depois apresentar o último conceito. Primeira coisa que você vai fazer quando analisar a comunicação é fazer uma análise gráfica, né? A análise gráfica da comunicação, ela tem aí, ó, dá uma olhada na tela, o nível sintático, o nível pragmático e o nível semântico. O nível sintático, por exemplo, imagina que é uma logo, que são 3 círculos ali, né? Qual que é a fórmula, qual é a forma daquela logo? É um círculo, né? Mas e o conteúdo? O que quer dizer ali, né? Aquela forma? O nível semântico é a tua interpretação, né? Mas o que é o nível pragmático ali? Né? O que é o conteúdo que ela quer dizer? Por exemplo, pode ser um alvo. E aí você entende, beleza, é um círculo que quer dizer... São 3 círculos que estão formando um alvo ali no final da coisa. E a imagem, né? O que aquela imagem é? Qual é a mensagem que aquela imagem quer passar? Por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, teve aquele cigarro que foi lançado, acho que ele já existia, não sei ao certo, mas acho que fez muito sucesso. Inclusive era distribuído para os soldados, que era o Lucky Strike, né? É aquele cigarro que tem como se fosse um alvo ali, um vermelhão ali no meio. Então tem tudo a ver com a guerra, né? Você mandava ali para os pilotos e o cara Lucky Strike, né? Então era tanto de olhar e atirar quanto ter a sorte, né, de atingir no alvo, né? Porque era Lucky, se eu não me engano, de sorte. Não me lembro bem não, tá, pessoal? Mas enfim, a imagem, o que ela queria dizer? Né? Qual era a mensagem que ela queria dar? Para você acertar no alvo. E o olho, né, é o que está vendo, e o cérebro é quem está interpretando, certo? E a interpretação está ali no meio. São os fatores cognitivos que nem a gente falou lá na aula do modelo T, os processos cognitivos. Então, se você pegar a arte do teu cliente, entender cada elemento que ele fez e qual é a função daquele elemento, como conteúdo e mensagem, né, e como você interpreta aquilo, você vai começar a entender, principalmente se é um cliente grande, tipo assim, você é o concorrente da Coca-Cola, tá? Vamos fingir. Imagina quantas centenas de bilhões, talvez trilhões de dólares a Coca-Cola já gastou, já investiu em comunicação e em conhecimento para chegar no nível de comunicação que ela tem hoje, né? Então, se você entender como ela se comunica, você vai entender, né, aonde ela chegou com todo esse investimento, sabe? E aí você consegue, digamos assim, pular várias etapas. Outra coisa que a gente precisa entender é a peça como um todo, né? Então essa peça pode estar equilibrada ou uma peça instável, né? Uma peça equilibrada é aquela peça que tem harmonia, que tem um êxtase nela. A peça instável é aquela que tem uma tensão, que tem um movimento, né? Uma peça equilibrada pode estar falando, por exemplo, de saúde mental. Eu tenho uma clínica de psicologia e estou fazendo uma logo que é uma imagem super equilibrada. Ou não, eu vou fazer uma logo para uma marca de esporte. Então ela pode ser instável, porque ela quer dizer movimento. Sabe, por exemplo, a marca da Nike, que é com uma vírgula, que mostra que você está em um movimento, né? Se vê aquilo ali, parece que a marca está, né, fazendo aquele movimento. Enfim. Outra coisa que a peça pode ter, ela pode ser uma peça regular ou pode ser uma peça irregular. Se ela for uma peça regular, ela tem uma certa uniformidade, ela tem uma ordem. Você olha ali, você consegue ver uma ordem, um ordenamento. Quando ela é irregular, ela é muito inesperada, sabe? Imagina, você tem ali um monte de bolinha e um triângulo do nada ali no meio, né? E não tem uma lógica para aquilo ali. E aí você tem uma coisa inesperada, uma coisa irregular. Ela pode ser simples ou pode ser complexa, né? Você olha para a maçã da Apple, você vê que aquilo ali é uma maçã. Ah, legal, uma maçã. Se você conhece a Apple, você sabe a maçã da Apple, né? Ou ela pode ser uma peça super complexa. Você pode olhar para ela e ficar assim, nossa, que porcaria é essa? Eu, por exemplo, com o Windows, né? Já que a gente está falando de sistema operacional de computador, eu demorei muito para saber que aquilo ali era uma janela. Eu até sabia o Windows que era uma janela, né? Quando eu era pequenininho eu fazia inglês na escola, mas, sabe, aquela cor, uma janelinha, um quadradinho de cada cor, aquilo ali tudo você precisa dar uma olhada assim a mais para entender, mesmo que o nome seja Windows. E existem várias outras logos que são muito mais complexas, né? Que você tem que olhar, nossa, o que isso quer dizer, gente? E às vezes até você não sabe, né? Por exemplo, o Carrefour, ela é uma Gestalt, né? Do C. E tem muita gente que fica ali olhando até entender que a Gestalt do C demora, não é uma Gestalt simples, né? Por causa da forma, porque ela é meio vazada. Enfim, né? A gente poderia dissertar aqui
sobre a logo do Carrefour, mas nós não vamos fazer isso. Só para você entender, né, que às vezes até uma coisa que parece simples pode ficar um pouco complexa. E a mesma coisa ao contrário, uma coisa que às vezes é muito complexa pode ser simples, você pode transmitir ela de uma forma simples. Basta entender como as pessoas entendem aquilo que você quer passar. Né? Eu quero passar morte. Gente, existe um monte de maneira de passar morte. Você pode mostrar um animal morto, você pode mostrar uma arma, você pode mostrar uma faca com sangue, sabe? Você tem diversas maneiras de passar uma mensagem. Pode ser minimização ou exagero, né? Minimização é uma redução. A gente falou da Apple, poderíamos continuar falando da logo da Apple. Porque eu poderia mostrar uma imagem de uma maçã, que é uma coisa simples, né? Mas eu posso fazer um pictograma de uma maçã, igual o banheiro, né? Você tem lá o masculino e o feminino, aquele bonequinho e a bonequinha com a saia. Então você já sabe ali que é um pictograma de homem e mulher, né? Então quando você tem uma minimização, um pictograma, um símbolo, você reduz muito aquela informação para que ela seja de fácil leitura. Quando você tem um exagero, você tem um monte de informação ali. Por exemplo, eu posso mostrar ali para você o interior de uma pirâmide com aquele monte de hieróglifos ali dentro, e aí você tem um exagero de informação, né? Você tem um monte de informação. Né? E aí você pode entrar numa sala que não tem nada, nenhum hieróglifo. E aí tem ali uma porta com um símbolo na porta. Cara, eu quero que as pessoas entrem ali e saibam exatamente o que eu estou pedindo naquele símbolo. Ao passo que numa sala que eu tenho um monte de informação, as pessoas de repente vão ficar ali um bom tempo, sabe? E aí precisam ficar ali olhando, tipo, tô no hospital. Cara, eu vou ficar 1 hora ali na espera entre fazer exame, ir no médico, bababá. É interessante que você tenha distrações ali, né? Pode ser até um exagero ali na imagem de alguma coisa do tipo, né? Que eu acho que não é o legal para o hospital, porque o hospital só precisa estar tranquilo e calma. Mas você pode ter um ambiente tranquilo e calmo com um monte de livros, por exemplo, com um computador, sei lá, sabe? Pode ter unidade ou fragmentação. Então, tem essas fotos, né, que a gente vê que é um monte de foto que forma uma foto. É uma fragmentação. E a gente tem a unidade, que é um todo, né? Por exemplo, a gente mostra aí o planeta. Lá de longe, aquela bolinha azul é uma unidade, né? O planeta. Aí você pega e mostra a 100 metros de altura de uma cidade. Nossa, um pandemônio, gente pra caramba, carro, prédio, um monte de coisa. Isso aí é uma fragmentação, certo? Eu já estou vendo um monte de coisa naquela imagem, certo? Pode ser até que essa fragmentação toda me mostre uma imagem. Já viu quando a pessoa pega ali uma foto e aí dentro daquela foto, com às vezes luz e sombra, às vezes as cores, você daquela fragmentação você consegue ver um elemento, né? Tipo uma realidade, uma ilusão de ótica ou algo do tipo. É mais ou menos isso, né? Você pode trabalhar com a fragmentação também gerando um todo, digamos assim. A gente tem a racionalidade e a sutileza. A racionalidade é o quê? Ordem, razão, constante. Eu olho para aquilo ali e consigo entender, mesmo que a coisa não seja tão clara. Por exemplo, bolinha, 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 tracinho. Bolinha, 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 tracinho. Bolinha, 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 tracinho, né? Então, você pode trabalhar com uma racionalidade dessa maneira, né? Você, entendi qual é a ordem ali por trás da coisa. E você pode também ter uma espontaneidade. Bolinha, 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 tracinho. Bolinha, 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 tracinho. Bolinha, tracinho, triângulo. Do nada. Caraca, meu, que é isso? Talvez depois volte bolinha, 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 tracinho, né? E vá se repetindo como uma ordem. Mas se eu mostrar só aquele pedacinho, eu estou mostrando uma espontaneidade, porque eu estou vindo de uma ordem e depois eu mudei. Fiquei espontâneo. Fiz algo diferente. Certo? E a gente tem a sutileza versus o impacto. A sutileza é uma coisa leve, econômica. O impacto é forte, energético. Entendeu? Então a sutileza, de repente, uma coisa minimalista, muito tranquila. O impacto, uma imagem com uma explosão atrás. Por exemplo, aí ó, o Neuromarcas. Você pode ver uma coisa bem minimalista, o cérebrozinho aí, tudo ao redor escuro e a loguinho no meio. Ou você pode ver essa outra imagem que é o cérebro com um monte de coisa aí saindo e tal. Você tem numa uma sutileza e na outra você tem um impacto muito maior. Principalmente levado pela dinâmica, né, da imagem. Outra coisa que você vai analisar, né, a segunda coisa que você vai analisar, isso aí foi só a primeira, foi só a análise gráfica. Depois você vai fazer a análise semiótica, que é a análise do significado daquilo. Então, na análise semiótica, a gente tem o signo, o objeto e o intérprete. O signo, ele está dividido em qualisigno, sim signo ou singularidade, e o legisigno. O que é o qualisigno?
as coisas que eu consigo ver ali daquele produto, daquele serviço, daquela imagem, né? Que são as cores, a textura, o acabamento. Eu olho para aquilo ali, eu já tenho uma ideia do que é, de qual é a textura, qual é o formato, peso, etc. Outra coisa é o sim signo ou a singularidade, ou seja, o que torna aquilo singular. Por exemplo, a garrafa da Coca-Cola ela tem uma forma específica, tem uma singularidade que só ela tem, né? As outras garrafas não são iguais. Então, o que torna ela diferente? Pode ser a forma, pode ser a dimensão. Por exemplo, a Coca-Cola, antigamente, ela fez um chaveirinho que era uma garrafinha desse tamaninho e você juntava 12 garrafas e ganhava um engradado. E aí você botava as 12 garrafinhas no engradado, né? Isso era o que? Uma minimização dali da Coca-Cola. Você tem em vários lugares do Brasil e do mundo árvores de Natal gigantescas. A árvore de Natal ela tem um tamanho padrão, aí você tem umas gigantescas. Aqui no Rio você tem uma da Lagoa, você tem a do Barra Shopping, você tem várias, né? Então, quando você olha, qual é a singularidade daquilo? Ela é muito maior do que uma normal. Então é aquela diferença, né? O legissigno está ligado a normas, leis, etc. Às vezes você vai vender um produto ou serviço que ele tem que ter uma dimensão específica, sabe? Quando a gente fez a sinalização da fábrica de chapas da CBO, que é a segunda maior empresa de navegação do mundo, a gente fez uma placas, né, sistema visual totalmente personalizado. Mas os elementos de comunicação da placa, os símbolos ali de atenção, cuidado, pesado, leve, morte, eletricidade, são símbolos padronizados. Existem padrões, regras para a gente cumprir. Então a gente pode mexer em alguma coisa e em outras não. Então o legissigno está relacionado a isso.